Esse texto que foi lido pelo Rogério, texto de Mateus, é um relato, como vocês ouviram, da ressurreição de Jesus. No texto que o Rogério leu, quando Jesus vai falar com as mulheres, ele diz: a paz esteja com vocês. Mas Jesus, ele fez algo que hoje em dia um comediante chamado Tiago Ventura, não sei se alguém conhece esse comediante, ele fala. Só que no texto original, Jesus já falava muito antes dele. E aí, quando eu estava lendo o texto, e essa palavra veio, seria mais ou menos assim. Jesus, então, chegou perto das mulheres, né, onde estavam as mulheres, e disse o seguinte, conforme está escrito aqui. Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! É o que está escrito. Só que, quando eu li o texto, eu não consegui desassociar desse bordão, digamos assim, do Tiago Ventura, né? Salve! E às vezes, quando a gente se encontra, a gente fala: e aí, salve? Salvão! Então eu fiquei pensando, Jesus chegando: salve! De boa? Hoje acho que seria assim, né? Jesus chegaria com esse salve. Mas é interessante que Jesus dá essa saudação dessa forma bem íntima com as mulheres, né? Algo também num sentido, digamos assim, de algo bom, de uma certa educação, mas algo que conectava aquelas pessoas. Então, uma simples saudação, um salve, ou como a gente poderia dizer hoje: e aí, tudo bem? Tranquilo? Suavão? Qualquer uma das expressões que a gente tem com os nossos amigos, né? Conforme também tem uma piada que é feita, os homens, quando passam por alguém na rua que mais ou menos conhecem, a gente faz assim, né? E quando é nosso amigo, a gente vai... Então daria para dizer que Jesus, quando viu as mulheres, salve. Mas esse é um relato de Mateus e tem alguns detalhes interessantes que nos tornam próximos, como uma simples saudação. Porém, diferentemente do Natal, em que apenas 2 evangelistas narram o Natal, a ressurreição é narrada pelos 4 evangelistas. E se você quer fazer um exercício interessante essa semana, leia o relato da ressurreição nos 4 evangelhos. Você vai chegar à conclusão que, eita, podiam ter se comunicado, pelo menos, né? Porque aqui, no texto de Mateus, diz que quando as mulheres chegaram, foi que a pedra saiu. Nos outros textos, diz que quando elas chegaram lá, a pedra já tinha sido retirada. Nesse texto aqui, parece que tem uma conversa única e que Jesus aparece ali mesmo já para as mulheres. Enquanto que em outros textos, Jesus vai aparecer um pouquinho depois, até mesmo depois de Pedro e João irem correndo até o túmulo. Mas isso é algo que testemunha. Os 4 falam sobre a ressurreição de Jesus, mas cada um numa perspectiva, ou com uma intencionalidade. Nós sabemos que cada um desses evangelistas escreveu a um público específico. Marcos escreveu ouvindo o que Pedro estava dizendo sobre o assunto. Pedro vai falando e Marcos vai escrevendo. Mateus tem um público mais voltado para os judeus. Então ele vai escrever nesse sentido. Olha, o que eu preciso dizer para os judeus ouvirem, entenderem, crerem nesses relatos de Jesus? Lucas vai escrever para um povo que nós chamamos mais de origem grega, helenística. Ele vai ter uma linguagem até mais específica, porque ele está escrevendo para uma pessoa apenas. Mas dessa forma, Lucas quer falar para esse povo, essa cultura, um pouco diferente da cultura dos judeus. E João é como se ele sentasse numa figueira, com um vinhozinho do lado, escutando uma música, né? Um Ludovico, né? Escutando uma música muito bonita do lado, e eu vou escrever aquilo que eu vi e aquilo que eu quero que vocês ouçam. E aí, além dos relatos, João vai fazendo teologia. João vai, de uma certa forma,
filosofando, ele vai explicando ou perguntando. Enfim, cada um dos evangelhos tem um ponto de vista, uma observação para testemunhar aquilo que eles querem dizer. Então, se nós lermos os 4, nós vamos ver que eles não se combinaram. O que, aliás, isso até é uma prova de que a ressurreição de Jesus não foi inventada. Porque senão, eles teriam que, pelo menos, entrar em concordância. Ó, o que a gente vai falar? Vamos falar todo mundo a mesma coisa? Porque se alguém descobrir que a gente está mentindo, já era. E um dos fatos interessantes também é que todos falam das mulheres. Se Jesus não tivesse ressuscitado e eles quisessem que aquilo fosse verdadeiro, eles não iam ter colocado as mulheres como primeira. Porque naquela época as mulheres não teriam tanta credibilidade, ou digamos assim, não teria tanto poder a palavra delas. Mas eles não estavam se importando com isso. Eles queriam falar que Jesus ressuscitou. E isso é importante para nós. E aí, tentando fazer uma linha cronológica, pegando os 4 evangelhos, vai ficar um pouco pequeno aqui a letra, mas eu fiz, digamos assim, uma linha temporal dessa ressurreição de Jesus. Então nós temos escrito que Jesus é sepultado com várias mulheres observando. A tumba é selada e um guarda é colocado de vigia. Então pelo menos 4 mulheres, incluindo Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, Joana e Salomé. Ainda tem um texto que fala sobre Susana. Prepararam especiarias para irem ao túmulo. Um anjo desceu do céu, a pedra é rolada e senta-se nela. Há um terremoto e os guardas desmaiam. E aqui é interessante que no texto, Mateus, ele faz uma piadinha. Mateus diz que eles ficaram como mortos. Num túmulo, né? Ficaram como mortos. Quase que poderiam ter sido colocados para dentro já. Depois nós temos as mulheres chegando ao túmulo e encontram vazio. Maria Madalena então deixa as outras mulheres que estavam lá e corre para contar aos discípulos. As mulheres ainda no túmulo veem 2 anjos que lhe dizem que Jesus ressuscitou e que as instruem a dizer aos discípulos para irem a Galileia. As mulheres então saem para levar a notícia aos discípulos. Os guardas, levantando-se, denunciam um túmulo vazio às autoridades, as quais os subornam para dizerem que o corpo foi roubado. Aqui também é um ponto bem interessante. Dentro de um ritual judaico, poderíamos dizer assim, 1 ano após o sepultamento, teria que ser feito, digamos, uma exumação. Teria que ir lá, retirar o corpo, né, e colocar em outro lugar para que aquele local fosse usado por outra pessoa. Às vezes a gente faz isso, né, quando temos lá várias covas, aí precisamos ajeitar, é feito isso. Só que era um ritual judaico de 1 ano após fazerem isso. E não tem nenhum registro disso acontecendo. Seria muito fácil para os fariseus, para os líderes religiosos do povo judeu, acabar com essa mentira. Era só ter esperado 1 ano depois, né? Ou, se eles tivessem realmente dito que os discípulos roubaram o corpo ou algo assim, poderiam ter feito algo nesse sentido para acabar com essa mentira que, segundo eles, estava acontecendo. Mas não há nenhum registro disso em nenhum lugar, nem mesmo entre os historiadores do próprio povo judeu. Maria, mãe de Tiago e as outras mulheres, a caminho de encontrar os discípulos, então vem Jesus nesse lugar. As mulheres relatam o que viram e ouviram aos discípulos. Pedro e João correm para o túmulo, veem que ele está vazio e encontram as roupas da sepultura. E por último, Maria Madalena retorna ao túmulo, ela vê os anjos e depois vê Jesus. Vejam só, numa linha temporal, nós poderíamos dizer quanta coisa aconteceu, mas cada discípulo pega apenas um aspecto para enfatizar a principal notícia, que é
a que Cristo vive. Pegando esses relatos dos evangelhos, a particularidade que cada um deles quer colocar nesse texto, nós poderíamos dizer em dois aspectos agora. Que a igreja, ela também continua hoje anunciando essa ressurreição de Jesus de diferentes aspectos. Se a gente pegar as denominações cristãs que existem, nós vamos ver que cada uma testemunha Jesus, a sua morte e ressurreição, com um aspecto bem específico, quase que para um público específico. Então nós vamos ter igrejas ortodoxas, né? Nós vamos ter igrejas da parede preta, nós vamos ter igrejas em casa, nós vamos ter igrejas em shoppings, em hotéis, nós vamos ter igrejas em cavernas, por causa da perseguição. Todas elas, de uma forma bem particular, específica, com a sua tradição ou com a sua condição contextual, falando a mesma coisa. Isso causa dor de cabeça? Hoje em dia causa. Assim como esses 4 evangelhos causam dor de cabeça quando a gente quer explicar. E aí, pastor, a pedra foi rolada antes ou depois? Pois é, meu filho. Mateus diz que foi no momento, os outros dizem que já estava rolada. E agora, pastor? Está dizendo que o texto bíblico está mentindo? Não. Todo mundo está falando que Jesus ressuscitou. Não, mas vamos aos detalhes. Igreja de parede preta pode? Ou a gente precisa usar ornamentos, paramentos? O crucifixo pode? Ou isso é uma coisa do diabo? Não, meu filho, não se apegue a esses detalhes. A gente só quer falar que Jesus morreu por você e ressuscitou. E aí, o Espírito Santo vai usando esses pontos de vista, ou essas visões, ou testemunhos do Evangelho de várias formas, para atingir o maior número de pessoas. A nossa congregação tem uma particularidade. Certamente ela não atinge todos os grupos de pessoas que gostaríamos de atingir. E às vezes, no início do meu ministério, confesso que isso me tirava o sono. Até então que eu comecei a participar de eventos e ações conjuntas com outras igrejas. E uma das cenas que eu já comentei com vocês, que mais me marcou, foi quando eu tentei fazer capelania hospitalar aqui, e eu tinha um curso de 1 ano de capelania hospitalar. Eu fiz 6 anos de seminário. Eu pensei, puxa, esse currículo é sensacional. Mandei para os hospitais e disse, olha, eu quero ajudar aí na capelania hospitalar, vejam o meu currículo. Até mandei a foto do certificado de curso que eu tinha feito de capelania hospitalar. Nem chá com bolacha me mandaram, né? E aí eu descobri que tinha um grupo de pessoas aqui em São José, através da Igreja Cristã Evangélica, um pastor comandava essa capelania hospitalar. E lá fui eu. Falei, vou trocar uma ideia com o cara aqui. Ele vai dizer, não, Lucas, já pode fazer. Só 6 anos de teologia, 1 ano de curso de capelania hospitalar. Ele falou, o curso vai começar mês que vem, você pode fazer. Aí depois você tem que ler 3 livros e mais 2 meses de adaptação. Tá de sacanagem, cara. Tudo bem, vamos lá. A gente vai se diminuindo um pouco. E aí, quando eu chego lá na minha turma, me deparo com o estereótipo, né? A verdadeira crente assembleiana. Do coque, da saia, né? Do graça e paz, a paz esteja com você. E logo eu já, nossa, o que eu estou fazendo aqui, cara? E aí a gente vai se conhecendo, a gente vai vendo o amor que aquelas mulheres têm para ir falar de Jesus, e a gente vai aprendendo com elas a ser cara de pau. Porque tem uma coisa que às vezes a gente é meio cheio de dedo, né? Eu não vou atrapalhar agora nesse momento. E até mesmo é uma desculpa. Ufa, vou sair do quarto porque não quero atrapalhar. E elas já chegam, graça e paz, meu irmão. Eu quero fazer uma oração com você hoje. E aí elas vão entrando e aquele quarto vai se enchendo de alegria, vai se enchendo de amor. E eu digo, olha aí que ponto de vista que às vezes eu, como um protestante, né, histórico,
sou mais frio, né? Mais calculista, preciso aprender. E assim a gente vai conversando, vai ensinando, e cada um no seu ponto de vista vai falando de Jesus, e as pessoas vão ouvindo, e aquilo que é mais importante na nossa vida é a palavra não volta vazia. Isso vai nos motivando. E assim então, desde que estamos aqui em São José, tenho buscado observar vários pontos de vistas que são anunciados aqui em São José ou em outras cidades sobre esse Jesus Cristo que morreu e ressuscitou. Se você hoje está aqui, faz parte dessa congregação ou quer fazer parte dessa congregação, a gente fica muito feliz porque essa palavra que você está ouvindo, para você faz sentido e para você faz com que você se sinta junto com Jesus. Assim, em outras igrejas, pessoas que às vezes ficam repetindo vários refrão, né, o refrão várias vezes, Yeshua, e fica aquilo repetindo, e a gente diz, cara, já deu, Yeshua foi muito, né? As igrejas worshipadas, a gente diz, ali também elas estão com essa conexão com Jesus. Quem sou eu para dizer que não? Se eu me arrepio, e é algo que para mim às vezes faz com que eu quase fique levitando, quando eu ouço as palavras da instituição da Santa Ceia, ou quando um batismo é feito, da mesma forma outras pessoas também têm esse sentimento, essa conexão que o próprio Espírito Santo faz. Então, quando os evangelistas nos contam a ressurreição das suas diferentes formas, eles querem criar nos seus ouvintes essa conexão para dizer, Jesus ressuscitou. Saindo agora desse aspecto da igreja, das denominações, graças a Deus, cada um de nós é muito diferente um do outro. Se nós pegarmos aqui, bom, somos parecidos, estamos numa igreja luterana, celebrando a Páscoa, estamos cantando os nossos hinos, confessando a nossa fé nas palavras do credo apostólico. Vejam, temos algo em comum. Mas no nosso dia a dia, somos totalmente diferentes. E pasmem vocês, dentro da nossa congregação, tem gente que torce para o Corinthians. Isso mostra como realmente ter caridade para com os sofredores é importante. Mas vejam, além dos times, nós temos tantas diferenças que às vezes podem acirrar os nossos ânimos. Podem ser políticas, podem ser pensamentos mais sociológicos, né, ideologias, enfim. Podem ser visões de mundo, enfim, tantas coisas que podem nos causar atrito. Mas cada um de nós crê e confessa que Jesus Cristo é Senhor da minha vida e que Ele ressuscitou e eu creio nisso. Agora, você também é chamado a confessar isso, da forma como você bem entender, para que as pessoas creiam em Jesus. Você só não pode fazer aquilo que as pessoas, olhando você fazer, digam, esse aí não crê em Jesus. Ou esse aí não quer que eu creia. No mais, essa particularidade que Deus está te dando. E aí nós podemos dizer, olha, Deus está te dando filhos. Então como é que você vai falar de Jesus para eles? Veja, Deus te deu uma nova oportunidade de emprego. Como é que você vai mostrar naquele lugar que Jesus é o Senhor da tua vida? Veja, Jesus te colocou num cargo em que você é responsável por outras pessoas. Como é que você vai, do seu ponto de vista, sem ser algo forçado, né, falar de Jesus? E aí vem o nosso exercício, ou seja, os evangelistas nos ensinam, vem a nossa intencionalidade. Como é que nós podemos ser intencionais para falar de Jesus, sendo nós mesmos? Bom, eu não posso falar essa palavra que é C-U-Z-A-T-I-O, mas a gente não pode ser isso. Não sendo isso,
Não sendo trouxa, é porque é uma expressão que ensina bem o que é, né? Não sendo alguém hipócrita, não sendo alguém que diz uma coisa e faz outra, já é um caminho muito bom para você falar de Jesus. Porque as pessoas vão ver que você não tem medo de ser aquilo que Deus te colocou para ser, por passar uma imagem diferente para dizer que Jesus vive em você. Ah não, agora eu tô com Jesus. Peraí, deixa eu mudar um pouco. Ah não, agora, tô com Jesus, deixa eu botar a minha gravata, meu terno, né? Deixa eu falar graça e paz. Quando eu não tô com Jesus, salve. Jesus quer que a gente viva e testemunhe a sua ressurreição de uma forma bem natural. E o nosso exercício é pedir para que o Espírito Santo nos ensine a fazer isso. Jesus, por favor, faça com que aquilo que o Senhor já me deu, os dons que o Senhor tem me dado, que eles sejam usados para que eu fale de Jesus. Que eu não precise ficar esperando ser alguém diferente para falar de Jesus. Por quê? Porque no batismo eu já sou diferente. Porque no batismo eu já sou outra pessoa. Quando eu sou batizado, ali muda completamente. E tudo aquilo que eu preciso ter de Deus, eu já recebo no batismo. Eu não vou recebendo aos poucos. Agora, tudo isso que eu recebo de Deus no batismo vai sendo manifestado para outras pessoas aos poucos, com o exercício da nossa fé. Por isso, ouvir, aprender, ler o texto bíblico, né, faz parte desse exercício para que nós possamos pegar essa notícia de Jesus Cristo ressuscitado e aplicarmos ela onde nós estivermos. A minha esposa é cabeleireira, tem outra cabeleireira aqui, né? Mas também outra. E as cabeleireiras são interessantes porque, assim como os barbeiros, né? O Thiago está aqui, e eles tinham que cobrar também um adicional como psicólogos, né? Como alguém que está... E pior que não posso sair daqui porque eu tenho que ficar ouvindo a pessoa porque eu estou cortando o cabelo. E aí para as cabeleireiras é pior ainda porque às vezes vão fazer mecha aí o dia inteiro. Nossa, eu fico, como é que consegue conversar sobre tantas coisas? Bom, essa é uma oportunidade que você tem de não ser aquela palavra que eu falei antes, mas de mostrar para a pessoa que você vive uma vida normal. Mas que você tem um ponto de vista muito específico, que é o ponto de vista de que você é salvo. E de que essa salvação não é só para você. Portanto, hoje nós somos chamados a sermos os evangelistas. Aqui podemos ter vários Marcos, inúmeros Joões, inúmeros Mateus, já que Mateus tem plural no final, a gente fala vários Lucas, enfim, tantos evangelistas aqui com cada visão de mundo específica, mas que Deus já chamou. No batismo vocês já foram chamados para anunciar esse evangelho. A boa notícia de que Jesus morreu e ressuscitou. Cristo vive. Não é só apenas o nome da nossa congregação, mas é a forma como nós vivemos. Nós vivemos porque Cristo vive. Como diz Paulo aos Coríntios, sem isso é vã a nossa fé. Sem isso, não precisaríamos estar aqui hoje de manhã. Sem isso, não precisaríamos lutar diariamente para que as pessoas que amamos estejam conosco no paraíso. Sem isso, a vida não existe. Só existe a morte. É uma palavra dura, mas é uma palavra que precisa ecoar no nosso coração e nas nossas ações diariamente. Cristo vive. E podemos completar, conforme o apóstolo Paulo, Cristo vive em mim. Feliz dia da ressurreição, feliz dia de Páscoa, feliz dia de saber que Jesus vive em nós. Em nome do nosso Cristo vivo, amém.